Nada. A paz do Senhor Jesus. Como é que você avalia o Brasil? O mundo? Será que você já parou para pensar nos acontecimentos global? Os acidentes naturais? Será que está escrito na palavra de Deus? Será que isso antecede a volta de Jesus Cristo? Arrebatar a igreja? Será que o momento em que estamos vivendo, será que esse é o momento do tempo do fim, dos últimos dias? Sim, estamos vivendo o momento dos últimos dias. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, está dizendo o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores. Você já reparou na rede social a zombaria? Pessoas se vestindo de pastor, de pastora, pessoas fazendo chacote, fazendo piadas. Isso são os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos. Usa a zombaria para ganhar seguidores, e aqueles que zombam do evangelho acham graça, curtem, visualizam e são seus amigos seguidores. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aqui está falando da volta de Jesus. Por causa da demora, eles acham que Jesus não vai vir e acham que a Bíblia não está falando a verdade. Acha que isso aqui é apenas um fato. Eles ignoram. Olha aqui. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está se referindo tudo que os profetas falaram e sobre a volta de Jesus, e até agora nada aconteceu. Apenas acidentes naturais, terremotos, tsunamis, e eles ignoram tudo isso. No versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. É só você ir lá em Gênesis, por exemplo, logo no início da criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, em cima das águas, ou seja, o planeta Terra era coberto de água. E na criação, Deus ele deu ordem e fez o ajuntamento de água e chamou de mares. Só você ser inteligente e estudar a Bíblia. O escarnecedor, o zombador, é aquela pessoa ignorante, usada pelo diabo. Não é filho de Deus.
não foi gerado por Deus, não foi gerado pelo Espírito Santo, não tem relacionamento com Deus. Por isso faz um cara de besteira. Aqui, ó. Ó. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Olha só. O dilúvio veio, que é dilúvio é enchente de água. Veio e destruiu toda aquela civilização, duas civilizações. Era o setista e o cainitas. Houve a depravação, a imoralidade. Houve a poligamia, a bigamia, a bebedice, a prostituição. E Deus não se agradou e poupou 8 pessoas e destruiu todos os viventes daquela época. Tudo que tinha fôlego de vida morreram afogados. Deus cobriu o planeta Terra com água. Apenas a arca de Noé estava flutuando sobre essas águas. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, olha a promessa, se reservam ou se mantêm como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então hoje esse céu, tá? Esse terceiro céu aqui, que é o céu atmosférico, o céu atmosférico, onde voam as aves, onde você vê aqui o sol, a lua, tudo isso Deus colocou os elementos no espaço sideral. Então, estão reservados para o juízo. No juízo final, esses elementos vão ser destruídos. Esse céu, esse terceiro céu, vai ser destruído, vai ser queimado como fogo. E os elementos se desfarão. É o sol, a lua e as estrelas, as galáxias. Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Que para Deus, Deus não está vinculado ao tempo como eu e você. Nós somos limitados, estamos aqui por um pouco de tempo. Deus é eterno. Para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos. Para Ele é a mesma coisa. 1000 anos para Deus é como um dia como se fosse 1000 anos. Para nós, não. Nós envelhecemos. Mas um dia vamos descer à sepultura. Eu e você. E nós somos pó. Nós vamos voltar ao estado de origem, barro. O que vai para Deus é o nosso espírito. Volta para Deus. E no dia do juízo, esse céu que você está vendo, os elementos se desfarão. Então estão sendo reservados para o juízo. Aqui, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Deus não atrasa a sua promessa. Deus tem seu plano. Deus não retarda a sua promessa. Deus tem o seu plano de agir. Ainda que alguns a tenham por tardia, demorada. Mas é longânimo, quer dizer, paciente, para convosco, para com a humanidade. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus ainda não veio
é por causa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu avô, da sua avó. Deus está dando oportunidade para homens e mulheres se arrependerem e aceitar Jesus como Salvador. Porque o dia mau, nós já estamos vivendo nele. Olha aqui. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Ele te avisa? Ele avisa o dia, a hora, o momento? Não. Ele vem como quando você menos espera. Então assim vai ser a vinda do Senhor Jesus, como um ladrão. Vai te pegar de surpresa. Assim como foi o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa. As pessoas estavam no pecado. As pessoas estavam bebendo. A Bíblia diz que o povo comia, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E quando o dilúvio veio, pegou todo mundo de surpresa. Assim vai ser na vinda do Senhor Jesus. O mundo está tempo tardio, por demorado, mas Deus é longânimo, não quer que você se perca, mas que você se arrependa dos seus pecados. Olha aqui, ó. No qual, olha, os céus, está no plural, primeiro, segundo e terceiro céu. Ó, no qual os céus passarão com grande estrondo, barulho. Aqui, os elementos ardendo se desfarão. O que é os elementos aqui? É a estrela, é o sol, é a lua, é as galáxias, os meteoros. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse planeta vai ser destruído. Vai ser destruído no dia do juízo final. Deus vai destruir tudo. Aqui, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Que pessoa? Quem é você? Criaram um grupo chamado Guardião do Planeta para identificar fenômeno. Enchente, terremotos, calor, efeito estufa. Criaram a ciência para monitorar quando a chuva vai chegar, qual a proporção, qual o estrago de destruição. Criaram guardiãos do planeta, homens formados em meteorologia, que estuda efeitos naturais, e esses homens são contratados para vigiar os efeitos naturais. Então eles trabalham vigiando a natureza. Quando vai chover, quando vai fazer calor, quando vai ter seca. E avisa os locais, seja o Brasil, seja país da América do Sul, da América do Norte, da América Central, na Ásia, na África, não sei, é global. Eles são contratados para vigiar o planeta, guardiãos do planeta, de vidas. Você vê lá no Rio Grande do Sul a destruição, a catástrofe. Estão batendo cabeça, não estão entendendo nada. Ninguém está entendendo nada, nem o governador, nem os meteorologistas, nem os homens
formado em ciências. E agora? O que fazer? Para reestruturar, para consertar, reformar a cidade, um estado foi destruído. Será que isso não é a consequência do pecado? Tem uma cidade que é só de ateu. Tem uma cidade que foi consagrada, separada às entidades. Fizeram um cemitério e nesse cemitério cada entrada é uma entidade. O seguidor daquela entidade que morre é enterrado ali. Idolatria, feitiçaria. Deus proibiu a feitiçaria. Deus proibiu a idolatria. Foi Deus que criou os céus e a terra. Não foi entidade. Então isso é mentira do diabo. E essas pessoas, sendo instrumento de Satanás, estão propagando. E quando caiu a segunda chuva, sabe o que aconteceu? Inundou aquele cemitério. Ficou apenas ali a imagem daquela entidade. Quem manda no país, quem manda no mundo é Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. O diabo criou um reino para mentir, para enganar. E é isso que ele está fazendo, enganando as pessoas. E hoje o Rio Grande do Sul está sofrendo, sabe por causa de quê? Por causa do pecado. Deus ama o pecador, mas ele pune o pecado, a blasfêmia. Deus não dá a glória dele para ninguém. Vamos aqui, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aqui fala da nova Jerusalém que vai descer do céu. Uma cidade feita por Deus. Só vai habitar nela, sabe quem? Os que têm seus nomes escritos lá no céu, no livro da vida. Aqui, pós juízo final, Deus vai descer a nova cidade. Lá não haverá, lá não vai ter sol, lá não vai ter lua, lá não vai ter estrela, lá não vai ter noite. A glória do Senhor é que vai resplandecer nessa cidade. A nova Jerusalém. Os salvos. Deus vai criar outra cidade. Esse planeta vai ser destruído. Essa terra vai ser destruída. Os elementos se desfarão. Olha aqui no versículo. Aqui, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, ao céu, em fogo, se desfarão, ou seja, vai pegar fogo. Deus vai permitir. O céu vai ser incendiado. E os elementos ardendo se fundirão, pegando fogo. O que é fundirão? É igual uma metalúrgica, um forno. Se fundirão, se destruirão.
que você espera? Melhora? Será que é culpa do governo? Ah, é culpa da humanidade. É culpa das pessoas que estão desmatando. Ah, é culpa de A e B. Não, é o pecado. Deus falou que maldita é a terra por causa do pecado. Então a terra está amaldiçoada. E no dia do juízo final, Deus vai descer do céu, a cidade dos salvos. Em Apocalipse, olha aqui, capítulo 22, ó. Capítulo 22. Deixa eu ver aqui. 21. Aqui, ó. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos lá? E as nações andarão à sua luz, e os governos da terra, ó, trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela e a trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você entendeu? Por que Jesus não veio ainda? Porque Deus não quer que você se perca. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e volte-se. Volte-se. A qualquer momento, Jesus está voltando. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar para buscar a igreja, haverá o chamado milênio. 1000 anos de paz. Deus vai arrebatar a igreja. Os mortos ressuscitarão. No abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão esperando Jesus Cristo vão ser arrebatados. Aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Vai ser ressuscitado Adão, vai ser ressuscitado Noé, a sua família. Davi vai ressuscitar, Samuel vai ressuscitar. Já imaginou? Samuel vai ressuscitar. Olha aqui, ó. Ó. Aqui, versículo 15, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: dize-nos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram, os que dormem. Aqui, quando falam os que dormem, os que já morreram, desde a época de Adão. Não importa, milênio, para Deus, Deus vai trazer de volta. Aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ou seja, os que estão dormindo, ressuscitarão primeiro. Então, na vinda do Senhor, para buscar a igreja, primeiro ele vai ressuscitar, chamar os que estão dormindo nele. Somente os que têm os seus nomes escritos lá no céu, no livro da vida, esses vão ressuscitar.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, ou seja, levados, juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. Com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Está falando, quando é ares, é no céu. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Agora aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, é um estudo da palavra, versículo de número 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta. Porque a trombeta vai tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, nosso corpo é corruptível, cheio de pecado, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, aqueles que dormiram no Senhor, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, que é aqueles que morreram, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aí está aqui a espécie de um deboche. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força, a tua corrente, a tua cadeia? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vale a pena você largar o cigarro, largar a bebida, largar as drogas. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Ele está aqui na terra, trabalhando, buscando os escolhidos. Você é um escolhido e não sabe. Você já conversou consigo mesmo e diz, como é que pode? Aquele fulano era um cachaceiro, era um drogado, vivia no crime. Aquela mulher era uma babalorixá, era um bruxo, era um mágico, era um ateu, e hoje está pregando a palavra de Deus, está indo para o templo adorar a Deus. O Espírito Santo está buscando os filhos de Abraão na fé. Que você possa entender a palavra de Deus. E um lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.